Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de matemática e física e sou estudante de licenciatura em computação lá na Rural também. Beleza? Vamos agora falar um pouquinho sobre gráfico de função do segundo grau. Primeiro, se você não sabe o que é a função do segundo grau, dá uma olhadinha no vídeo anterior que eu estou explicando devagarzinho o que é a função do segundo grau. Inclusive um problema do segundo grau. Massa? Então, ó, o gráfico do segundo grau. Como é que a gente vai desenhar um gráfico através de cálculos? Primeiro eu mostrei um gráfico aqui do segundo grau pra gente. E vocês podem observar, a gente tem 4 pontos. A, B, C e D. O ponto A vai ser a interseção com o eixo Y, certo? O eixo Y, um pezinho. Os pontos B e C são as interseções com o eixo X. Aí a gente chama de raízes. E o ponto D, a gente chama de ponto de vértice, ou máximo ou mínimo. Nesse caso vai ser um ponto de mínimo, que ele fica lá embaixo. Massa? E a gente vai começar a aprender como é que vai desenhar esse negócio. Primeiro passo. A gente não vai desenhar perfeitamente isso aqui. A gente vai fazer um esboço do gráfico do segundo grau. Certo? Nesse vídeo, eu vou fazer 2 partes disso aí. No próximo vídeo eu vou fazer mais 2 partes, que essa parte de gráfico é um pouco grande. Certo? Vamos devagarzinho. Primeiro passo. Concavidade da função do segundo grau. Como assim concavidade? E o que é concavidade? Antes de explicar o que é concavidade, a gente vai dizer, ó, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Certo? Esse nome desse negocinho aí que faz é uma parábola. Certo? E como é o gráfico da função do segundo grau, parábola, tem gente que chama assim, ó, função do goleiro. Como assim função do goleiro? Qual é a função do goleiro? Parar a bola. Então, a função do segundo grau é a função do goleiro, parar a bola, certo? Vergonha alheia depois. Então, vamos embora. Então, o que é concavidade? Concavidade vai ser a abertura da parábola. Então, a concavidade da gente, que a gente vai estudar, ela vai ser para cima ou para baixo. Ou ela pode ser para a direita, para a esquerda, na diagonal? Não. Por quê? Calma. Porque ela... Então, como é que ela vai ser concavidade para cima? Desse jeito, vai ser côncava para cima, concavidade vai ser aberta para cima. Parábola vai ser aberta para cima, enfim. E aqui a concavidade vai ser aberta para baixo, certo? Concavidade para cima, concavidade para cima, concavidade para baixo. Massa. E por que ela não pode ser para direita ou para esquerda, por exemplo? Porque se ela for para direita ou se ela for para esquerda, não é função. Por quê? Se você fizer o teste da reta vertical, que é um teste que fazem para identificar se a função real, se um desenho, se um gráfico é uma função ou não, ela vai barrar isso aqui, vai dizer, ó, isso não é uma função não. Então, como não é uma função, e eu estou dizendo que a gente vai estudar os gráficos de funções, então não pode ser aberto nem para a direita, nem para a esquerda, nem na diagonal. Filé? Então, massa. Só para cima ou para baixo. E como é que a gente vai saber se vai ser para cima ou para baixo? Ela vai depender do valor de A. E quais são os valores possíveis de A? O A pode ser positivo ou o A pode ser negativo. Lembrando que o A não pode ser igual a zero. Por quê? Se o A for igual a zero, então ela não vai ser uma função do segundo grau, vai ser do primeiro. Filé? Então, em frente. Se ela for maior que zero, a gente vai chamar de gráfico feliz. Como assim gráfico feliz? Vai ser como se fosse um sorrisinho. Não está enxergando o sorrisinho? E com os olhinhos agora. Massa. E se o A for menor que zero? Se o A for menor que zero, a gente vai chamar de gráfico triste. Tá enxergando aí o sorrisinho? Para baixo? Tristeza. E agora, com os olhinhos. Massa? Então, A maior que zero, gráfico feliz. A menor que zero, gráfico triste. Essa é a concavidade da função do segundo grau. Qual vai ser o próximo? A gente vai falar da intersecção com o eixo X. Por que com o eixo X e não com o Y? Porque eu quis. Depois, porque aqui é maior, então no próximo vídeo eu vou falar sobre o eixo Y e sobre o ponto de vértice. Mas agora, no eixo X. Como assim a interseção com o eixo X? Aí vai ver o gráfico, vai cortar a barra do X, certo? Então, a gente vai chamar de raiz esses pontos que vai encostar no gráfico. Só que aqui tem Y. E na nossa função do segundo grau não apareceu Y. O Y vai ser o nosso f de x. Então, y é igual a zero, vai dizer que o f de x vai ser igual a zero. Então, raiz de função do segundo grau vai ser os valores de x, tal que f de x igual a zero. Como assim? Lembra, como é que é a função do segundo grau? F de x igual a ax² mais bx mais c.
Se eu quero f de x igual a zero, então vai ficar zero igual a ax quadrado mais bx mais c. Certo? Organizando bonitinho a coruja, né? Então a gente vai ter que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso de 3 maneiras, né? O comum para vocês, que é o sobreproduto e Bhaskara. E a que eu fiz mostrando nos vídeos passados, que é completando quadrados. Só que aqui não vai mostrar completando quadrado nem sobreproduto. Dá para fazer sim. Mas eu vou mostrar por Bhaskara. Então vamos olhar a fórmula de Bhaskara. Por que Bhaskara? Porque vocês são mais familiarizados. Então, a fórmula de Bhaskara... Alguém lembra a fórmula de Bhaskara de cabeça? Ninguém? Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara é delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Também tem que x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Massa? Então, ó, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para essa segunda parte. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Você percebe que o delta está dentro da raiz do segundo grau? Ou raiz quadrada, quer dizer, está dentro da raiz quadrada? Pronto. Como ele está dentro da raiz quadrada, nos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o delta só pode ter valores positivos ou igual a zero. Então, vamos separar. Vamos dizer que o delta pode ser um dos 3 valores. Então, a gente tem que o delta pode ser positivo, negativo ou igual a zero. Se ele for positivo, se ele for negativo, se ele for igual a zero, acontece o quê? Devagarzinho. Então, ó, se ele for positivo, significa que ele vai existir a raiz. Então, ele vai ter 2 raízes diferentes. Ou o gráfico passa pelo eixo x. Você vai entender já já essa parte do gráfico passa pelo eixo x, já já. Massa. Se o delta for igual a zero, a gente tem 2 raízes iguais. Ou, a gente diz assim, apenas uma raiz. Ou o gráfico encosta no eixo x. Já já você entende essa parte. Tô bem. Se o delta for negativo, a gente tem que não vai ter raiz real. Porque não vai existir delta negativo. Como assim? Não vai existir delta negativo. Não vai existir raiz quadrada com delta negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então não vai existir raiz real. Então o gráfico não toca no eixo x. E essa parte agora do gráfico toca no eixo x, passa no eixo x, não toca no eixo x. Como é que a gente entende isso? A gente vai entender no desenho. Agora, desenho, né? Então, se o delta for maior que zero, eu separei o a maior que zero e o a menor que zero. No gráfico feliz, significa que o gráfico vai passar do eixo x. Tá para baixo. Certo? Se o a for negativo, significa que o gráfico vai passar do eixo x. Vai estar para cima. Então vai ter 2 raízes reais. Que são esses 2 pontinhos que ele encosta no eixo x. Já se o delta for igual a zero, a gente vai ter que o gráfico vai encostar no x. Desse lado direito, né, de vocês, ou lado esquerdo de vocês. Vai estar encostando no x, só tocando em um ponto, só vai ter uma raiz. Do lado direito, a gente vai ter encostando em um ponto também. Certo? Certo? Com o delta igual a zero. E se o delta for negativo? Então ele não vai encostar no eixo x. Do lado direito. Não, lado. Peraí, calma. Do lado. Aqui. Do lado esquerdo de vocês, vai ter o gráfico não vai tocar no eixo x. E do lado esquerdo de vocês, vai ter o gráfico também não vai tocar no eixo x. Certo? Então essas são as propriedades e interpretações das raízes e da concavidade. No próximo vídeo, aí eu vou falar sobre a interseção com o eixo y e com o ponto de vértice. Então, se chegou até aqui, dá aquela curtida, comenta o que é que você achou do vídeo, compartilha, mostra para os amiguinhos, certo? Se não é inscrito, clica aqui em cima, se inscreva. Cheiro, cheiro. Bye, bye.